Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor e Telecom. Aula de hoje, número 100, a gente vai falar sobre negociações. Então, a arte das negociações, como é que isso acontece no mundo das negociações, serviços de telecomunicações, ou seja, banda larga, telefonia fixa, telefonia móvel e alguns serviços relacionados. E eu vou te explicar a parte, vamos dizer assim, do que você precisa entender como princípios, ou seja, como é que acontece a negociação, como é que são as coisas. Essa é a ideia da aula de hoje, ou seja, como é que acontecem essas negociações, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui no projeto Gestor de Telecom, saiba que nesse momento estamos na aula já 101, essa é a 100, que eu troquei os números, mas a composição do projeto é falar sobre mercado, conceitos, parte de redução de custos, parte de gerenciamento de serviços, a parte de legislação, leis, regulamentações, conceitos e bases dos serviços e por aí vai, ou seja, diversas informações para quem faz a gestão dos serviços de telecomunicações, seja você, pessoa, indivíduo, como pessoa física no seu contrato, ou como uma empresa, alguém que gerencia esses recursos. Serve para esses dois públicos, vamos dizer assim, tá? E você que já conhece, já sabe como é que funciona o processo e caso tenha alguma dúvida, fique à vontade, a qualquer momento, manda um comentário, tua dúvida, teu questionamento ou qualquer informação que você precise. Aí eu vou te dar essa resposta no mais rápido possível para tentar te auxiliar, tá bom? Então, fica à vontade. Nessa aula, o objetivo, ou seja, por que eu estou te passando essa informação? Lembre-se, existe o curso Reduza Custo todo mês, mentoria e por aí vai, que é a maneira que eu ensino, a forma que eu ensino como reduzir os custos. E tudo eu entendo que precisa de um objetivo, ou seja, aqui eu estou passando para você a parte de como é que é o mundo das negociações, como é que é o conceito, como é que funciona, na ótica de um gestor de telecom. Ou seja, como a gente consegue enxergar essas negociações. E lógico, como é que elas acontecem no cotidiano, no dia a dia. Essa é a ideia, ou seja, o objetivo da aula de hoje é esse, tá bom? Que aí a gente vai ver estas informações dessa maneira. Então, vamos lá. Primeiro, existiram negociações desde que o mundo foi criado? Não. Desde que o ser humano começou a gente entender que existia ser humano? Também não. Em uma determinada época, é que a gente, como ser humano, teve a necessidade de fazer negociações. Ou seja, hoje em dia você vai fazer qualquer coisa, basicamente quase todo dia você faz uma negociação. Pode ser que sim, pode ser que não, depende da tua realidade, mas provavelmente sim. Então, se a gente entende a base, os conceitos, o porquê isso acontece, o que está acontecendo, fica mais fácil da gente entender as negociações hoje em dia. Então, as primeiras negociações, pense há X mil anos atrás, eu não sei exatamente quanto, mas é muito tempo, ah, os seres humanos, eles tinham uma necessidade, ou seja, uma tribo, vamos colocar assim, ele tinha uma habilidade maior em uma coisa e outra tribo em outra. Então, uma tribo queria algo da outra. E quais eram as possibilidades? Ou uma matava a outra, ou as duas basicamente se matavam, ou eles viram a necessidade de somos inimigos ou somos aqui ao lado, mas eu preciso de uma coisa que você tem e você precisa de uma coisa que eu tenho. E aí houve essa necessidade. Então, os primeiros passos das negociações envolveu dois pontos principais, que foram, no caso, alimentos e armas. Então, uma tribo que conseguia muito alimento trocava aquele alimento por armas e vice-versa. Quem tinha mais armas trocava por alimentos. Foi assim, vamos assim, basicamente, que se iniciaram as negociações. E aí, se a gente for pensar um pouco mais à frente, nos dias de hoje, vamos dizer assim, existe a pirâmide de Maslow, se não me engano, que mostra as necessidades humanas, o que é que a gente precisa e tudo mais. E alimentos e armas estão na parte mais inicial do que é que a gente precisa, vamos dizer assim, para sobreviver. Isso é necessidade de cada pessoa. E pensando em negociação, lógico, existem diversos outros fatores. Mas entenda que isso foi como base, ou seja, os princípios que a gente teve como negociação, alimentos e armas. Hoje em dia existem diversas coisas. A gente, como gestor de telecom,
Existem necessidades que podem estar à frente dos serviços de telecomunicações. Por isso que eu entendo que é importantíssimo a gente saber negociar no mundo de hoje, porque você pode precisar de um serviço que, na prática, você pode achar que precisa pagar um valor X, mas ele pode ser Y. E, de outras maneiras, você achar que ele é Y, mas ele deve ser X pela forma que você precisa. Então, existem as composições e as negociações, mas isso, vamos dizer assim, foi a base para a gente entender e ter uma noção do que é hoje são as negociações, tá bom? E aí a gente vem para o seguinte ponto. Por que eu preciso entender sobre negociações? O que é que isso vai me ajudar, Kleber? Para quê? Primeiro, se você não faz a gestão de serviços de telecomunicações, a princípio você não vai usar muito isso. Mas negociações a gente usa para tudo. Mas pensando especificamente nos serviços de telecomunicações, existem alguns pontos que são, vamos dizer assim, principais. Na metodologia que eu ensino, que é a Reduza Custo todo mês, a gente tem alguns pontos, vamos dizer assim, mais de observação. Como eu divido tudo em dois pilares, existe o pilar de negociação e o pilar de gestão. Então, negociação, você provavelmente está pensando, no pilar de negociação, óbvio, mas não tão óbvio. No pilar de gestão, a gente também precisa de negociação. Entenda um pouquinho mais fácil. A negociação vai me trazer, ou seja, eu vou entender porque ela vai me trazer algo. E o que é? Melhores preços. É o primeiro ponto. Segundo, melhores condições. Atendimento, prazo, o que é que acontece naquele contrato, naquela negociação. Você vai buscar melhores condições. Ou seja, não é algo que já está, vamos dizer, pronto. Além disso, você vai buscar um melhor serviço. Mas como? Concorrência, por exemplo, você avalia aquilo. Você entendendo de negociação, você sabe quais são as potencialidades que você tem, os gaps, ou seja, os pontos de atenção, as, vamos assim, fraquezas que você tem, os pontos que isso aqui eu não consigo ter uma boa argumentação, ou eu não consigo ter força nisso aqui para negociar. Então você busca onde você tem força, e sempre a parte de melhor serviço. Se existem dois concorrentes, três concorrentes, você enxerga isso neles para poder também analisar isso entre eles. E, no geral, você entendendo sobre negociações, isso vai te facilitar, desculpa, vai te facilitar para você entender os benefícios que existem na negociação, ou seja, não é você, solicito um contrato de XYZ. Não, quais são os benefícios, quais são as vantagens, o que é que você ganha fazendo alguma negociação. Essa é a ideia. E é por isso que eu acredito, não só esses pontos, mas esses são os principais, de que você entendendo de negociações, isso vai facilitar para todas as ações que você venha fazer como gestor de telecom. Existem dois tipos de negociações que todo gestor ele deve fazer. Não é que ele deve conhecer, ele deve fazer, executar realmente de fato. E nem todo gestor de telecom ele pode, vamos assim, implementar. Então a ideia é entenda quais são esses dois tipos para você poder utilizar. Se você já utiliza, é ótimo que você enxerga eles. Essa é a ideia, tá bom? Que você saiba quais são e, lógico, que você utilize eles na prática. Então, quais são os dois tipos de negociação? A contratação do serviço ou renovação de contrato. Isso acontece se você for um contrato de pessoa física de ano em ano, basicamente. Se for corporativo, ou ano a ano, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, dependendo do tipo de serviço. Mas o foco aqui é lógico, você manter aquele serviço funcionando e otimizar preço. Então esse é um dos pontos. E outro é no andamento do serviço, que você provavelmente faz, mas não percebeu que era uma negociação. Exemplo, seu serviço de telefonia fixa deixou de funcionar. Você sabe que o prazo da Anatel, por exemplo, da parte de telefonia fixa é de 8 horas para eles fazerem a avaliação e reparo. Mas passou disso. Já passa 2 dias. E aí, o que é que você consegue negociar para aquele tempo melhorar? Ou alguma solicitação que era para demorar 24 horas ou 5 dias passou desse prazo. Então, cotidianamente pode ser algo que na tua estrutura precisa você resolver algum problema, ou semanal, ou mensal, ou uma vez perdida. Mas
você precisa negociar quando a questão é andamento do serviço, ou seja, fazer com que a operação funcione. Telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, qualquer um deles, se você está pagando, você quer que funcione. Por mais que a gente saiba que, não está funcionando, aconteceu uma falha da prestadora. Em alguns casos, existe a recuperação do valor por aqueles dias que foram perdidos, vamos assim, do serviço. Mas a gente precisa negociar também nessa fase. Ou seja, a pessoa que faz a gestão de telecom, que cuida dessa parte também, ela tem que ter certa habilidade de negociação para buscar estes melhores prazos, vamos assim, condições para a gente ter o serviço caminhando. Então, fica ciente que esses são os dois tipos de negociações que a gente utiliza como gestor de telecom. A diferença entre negociar um contrato e fazer um pedido de serviço de telecomunicações na maioria das vezes, provavelmente você fez um pedido. Você não teve uma opção de negociação. Por quê? Vou te mostrar de uma maneira simples para ficar mais fácil. Você tem um plano lá de telefonia móvel, para ser mais direto, que ele custa R$ 50, por exemplo. E você ligou para a prestadora ou falou com algum consultor ou com algum gerente de negócio, eu quero essa 10 linhas nesse plano, por favor, me manda. A pessoa manda o contrato e tal. Isso é tirar um pedido, é fazer um pedido. Podia ser qualquer pessoa ali te atendendo, que ia ser o mesmo custo, o mesmo valor, o mesmo prazo de contrato e tudo. Isso é tirar um pedido. Existem situações em que depende de alguns pontos que você tenha, como seja pessoa física ou jurídica, como cliente, para poder barganhar um pouco mais. Porém, isso é fazer um pedido. Pedir e uma pessoa vai lá processar aquilo e executou. A negociação, ela é algo que, a princípio, você precisa justificar algumas coisas para chegar em alguns benefícios a mais. Então, exemplo, o valor é 50, mas você consegue baixar aquele valor de alguma forma. Ou o valor é 50, um prazo de contrato X, você faz alguma coisa diferente para melhorar aquelas condições. Então, entenda que existem esses dois tipos e essa diferença entre elas, como é esse funcionamento, tá bom? Então, saiba que tem esse fluxo. O que diferencia muito também que acontece é a categoria de como cliente. Então, um cliente, por exemplo, MEI, um CNPJ com uma baixa quantidade, vamos dizer, necessidade de serviços de telecomunicações, ele vai ter um perfil. Uma pequena e média empresa, uma grande empresa, uma média empresa, necessariamente não vai ser isso que vai fazer a diferença, mas o quanto aquela empresa precisa de contratos, ela tem outros contratos, como é que é? Então, a categoria do cliente influencia. Eu já tive situações que, com uma categoria de cliente mais alta, que na teoria seria para eu ter mais benefícios, foi o inverso. Eu tive menos benefícios. Mas uma categoria de cliente abaixo dessa que eu estava, isso lógico, um cliente que eu atendo, ele tinha mais benefícios. Ou seja, eu consegui contratar mais barato. Isso é categoria de cliente. Isso vai fazer eu negociar. Agora, se eu não souber disso, e aí? Essa é a ideia. Você entender que existe essa categoria de cliente. Nas prestadoras, em todas, tem diferença. Agora, se você vai ter uma negociação XYZ, vai variar. Por exemplo, eu te dei uma noção aqui de algo que não é normal acontecer na maioria dos casos. O normal é, se você tem uma categoria de cliente mais alta, é isso que se define, mais alta, mais importante, vamos dizer, para a organização, você deve ter melhores valores, melhores condições, mas isso varia. Então, caso a caso, prestador por prestador, é que a gente consegue avaliar. Mas categoria é um ponto chave da gente entender esse contexto. E o outro, quem te atende é fundamental. Você vai ter consultores, gestores, gerentes, até diretores que podem atender a tua organização, e isso vai fazer uma possibilidade de diferença na negociação. Você vai lá avaliar tudo mais, e essa pessoa ela pode ter a intenção de te ajudar ou a intenção de vender. Existem esses dois conflitos, vamos dizer assim, de interesse em todo vendedor. Na maioria deles, ele vai querer vender, porque o trabalho dele é esse. E se ele conseguir te ajudar também, é o melhor cenário. Normalmente é isso que acontece. Então, saiba que quando você negocia, quem te atende também faz uma certa diferença. E lógico, qual é a diferença entre negociar e fazer um pedido? É o preço. É possível que você, negociando, baixe aquele valor. Pode ser que não. Pode ser que você consiga de outra forma outros benefícios, mas
a função principal da gente fazer uma negociação normalmente é devido a preço. Seja naquele mesmo prestador de serviço, seja buscar outros prestadores de serviço, a função normalmente que a gente busca é preço, é reduzir aqueles valores para que fique otimizado aquele contrato. Então, você negocia para que aquelas condições fiquem melhores. Lógico, lembre-se, negociar tira pedido. Quando você tira o pedido, você não se preocupa com a categoria, você não se preocupa com quem te atende e necessariamente não o preço, porque você já sabe mais ou menos daquele valor ou recebeu aquela informação e vai. Quando você quer negociar, você busca algo melhor naquelas condições, mas tem também essas variáveis que você deve ficar ciente de como elas funcionam, tá bom? Outro ponto que é importante a gente sempre avaliar é a base, é o conceito. Então isso facilita para a gente fazer outros pontos. Então, por que que a gente negocia e avalia preço? Por que que a gente vê um valor lá e não diz, esse valor aqui tá bom, vou pagar sempre? Porque o objetivo da gente sempre é buscar benefícios. Não tem para onde correr. Então, a gente pensa em negociar. É fato que a gente vai olhar para preço. Tem outras condições, tem outros benefícios? Sim. Mas o primeiro ponto que você vai olhar é isso. Não tem muito para onde correr. É isso que a gente vai olhar, vamos dizer assim, de início. E lembre-se, quando você vai negociar, ambos querem e precisam se beneficiar. Por exemplo, eu já fiz negociações, não sei contar quantas, mas negociações em que com a prestadora você tinha vamos assim, um valor, a gente pode fazer essa condição. Só que o meu cliente, ele disse, ótimo, vamos fechar. E eu disse, não, no meio do processo. E ele, por quê? Eu digo, vá por mim, a gente vai conseguir condições melhores. Por quê? X, Y, Z. Eu expliquei para ele a composição e ele disse, Kleber, mas você tá louco. Eu digo, você não está me pagando? Você não me contratou? Sim. Então deixa eu fazer meu trabalho, que eu vou te entregar o melhor resultado. E o cliente confiou, lógico, né? Senão não estaria aqui. E a ideia foi uma economia a mais, basicamente, da negociação de entre 20% e 30%, porque tinha um porquê daquela negociação. Mas a gente vê preço. Ambos querem se beneficiar, mas, lógico, não é você tirar, como se diz, sangue de pedra, não é tirar o máximo daquele prestador de serviço e pode, vamos dizer, influenciar na lucratividade dele ou no negócio dele se for uma pequena e média empresa. Se forem grandes empresas, se você for buscar aí o lucro dela, você vai ver que é muito alto. E aí não é uma preocupação que eu tenho se for um prestador de grande porte. Aí eu vou tirar realmente o máximo que for possível. Mas se for um prestador de pequeno porte, você tem que ter um certo cuidado. Partindo desse princípio, então, se você sabe o benefício que você quer, onde você quer chegar, fica muito mais fácil. Ótimo. Mas, quando a gente avalia preço, a gente quer benefício, mas a gente quer também que aquele serviço funcione. Então, não é algo que, vamos assim, não tem limite. Você precisa ter limite. E lógico, existem composições que, se você for ver contratação governamental de serviço de telecomunicações, é um valor. Se você vê um contrato de pessoa física é outro, contrato de empresa de grande porte, de pequeno porte, de médio porte, eles são variáveis. Mas eles têm uma certa, vamos dizer assim, variação. Que dá para você, quando você analisar as composições, entender como é que funciona, quais são as condições que podem em um cliente, que não pode em outro. Você vai ver coisas que em um CNPJ você consegue, no outro não. Então tudo vai ter limites dependendo da estrutura. Porém, entenda, a gente negocia por causa de preço. Lógico, preço aliado ao tempo. Então, em quanto tempo vai ser esse contrato? Qual vai ser o valor dele? É isso que eu entendo que facilita a gente saber negociar e por que a gente negocia preço. Ambos querem benefícios e, lógico, no tempo mais adequado. Não adianta você fazer um contrato de 3 anos por R$ 100 ou um de um ano por R$ 300. Basicamente vai dar quase a mesma coisa no final do processo. Então você tem que avaliar todos os pontos e o que for melhor para a organização ou para a tua estrutura. Mas ambos precisam se beneficiar e é por isso que a gente negocia contratos. Lógico, né? A gente negocia também por causa da concorrência. Se você tem um preço lá, X,
você avalia no outro prestador é Y, lógico, sendo mais barato, você vai negociar isso para chegar num preço mais favorável. Senão, provavelmente você vai mudar se tiver a mesma qualidade de serviço. Então, fica ciente que concorrência também ajuda a você buscar melhores preços e condições. Ups. Como surge a confiança nas negociações para um gestor de telecom? E aí, a confiança, você tem que entender o seguinte: você vai colocar para uma outra pessoa os teus contratos, a tua necessidade, toda a situação. E você vai precisar que o outro lado, você vai ter que, vamos dizer assim, precisar de benefícios de contratações. Lembrando, negociando, não é vou tirar um pedido. Se tirar um pedido, qualquer pessoa consegue fazer. Mas negociar para você alcançar melhores valores, melhores condições, existem algumas coisas que você necessita. Tirar um pedido, você não precisa confiar em nada, na princípio. Mas quando você vai negociar, você precisa de alguns pontos. Então, a confiança, principalmente, ela vem com o tempo. Não adianta você dizer, conheci a pessoa hoje, já vou namorar, já vou casar. Não vai. Muito difícil. Então, é a mesma coisa de um relacionamento que você tem com a pessoa. Você vai ficar lá. Quanto tempo para poder casar, para poder noivar, para poder namorar? Tem diversos pontos. Então, a confiança de uma negociação também vem com o tempo. Além do tempo, ela vem com bons produtos. Exemplo, os clientes vão ter lá o serviço de telecomunicações. Se o serviço não funcionar, ele não vai permanecer como cliente, ele não vai confiar naquela marca, naquela estrutura. Além do tempo que ele tem como cliente, ou que ele vê aquela marca, ele precisa de bons produtos. E além disso, a experiência que ele vivencia. Então, Kleber, se eu conheço uma prestadora X, tenho lá o valor, tenho lá as informações, tenho toda a noção, eu vou confiar nela para uma negociação? Sim, mas entenda, aqui não é necessariamente você confiar numa pessoa ou numa organização, mas sim no contexto em conjunto. Com o tempo você vai ver se aquela negociação foi boa, se aquele produto é bom e o que você viveu de experiência vai te fortificar se você confia naquela prestadora ou não. Eu já tive diversos pontos, vamos dizer assim, de gerar ou não confiança e que eu vejo hoje que é muito mais relacionado às pessoas do que às organizações. Então, produto vai ser muito mais fácil você ter uma noção daquela marca, daquela empresa, desse fluxo. Empresa de pequeno porte, aí você tem muito mais, vamos dizer, a dependência de determinadas pessoas do que uma empresa de grande porte. Então, fica ciente que a confiança tem essa base. E, lembre-se, preço não gera confiança. Pode ser o produto mais caro, pode ser o produto mais barato. Pela análise que eu fiz, isso não influencia. Se você confia ou não, não depende do preço. Lógico, existe psicologia, se o preço for mais caro, se o preço for mais barato, o que, é que a pessoa acha ou deixa de achar, aí é marketing, aí é vendas. Mas para você ter uma confiança, lógico, estando como cliente é de uma visão e sendo um novo cliente é outra visão. Como é que você vai ver algo que, claro, eu não conheço aquela empresa, eu não sou cliente delas? Tempo, ou seja, dá uma olhada no Reclame Aqui, dá uma olhada, pesquisa a empresa, vê se tem reclamações, tem uma noção disso. Você vai ter um início de conversa. Produtos, você vai ter uma noção com essas reclamações. E tempo, você negociou hoje, não foi dessa vez. Ano que vem, dá uma olhada, como é que foi, quais são as condições, como é que você viu. Não tem para onde correr. E as experiências que você vivencia ou que você viu dos outros que têm relação com o produto. Mas o preço não vai ter relação com a parte de confiança, mas sim com a parte, vamos dizer assim, de venda, concorrência e análise da negociação. Mas, para negociar, você tem esses pontos principais. Primeiro, tem que existir um bom produto para você querer fazer aquela negociação. O tempo vai influenciar isso também, que aí quando você for cliente, você vai ter mais noção daquilo e as experiências que você vivencia. Em que você precisa confiar para adquirir um serviço de telecomunicações? E aí, uma coisa é o que é que me dá confiança, como é que eu vou entender, como é que eu vou estruturar aquela confiança. Outra é, eu preciso confiar em quê para contratar um serviço? E isso é o que você precisa ter como princípio, porque muita gente acha que você precisa confiar no vendedor ou confiar no serviço. Como é que é isso?
Muita gente acha que você precisa confiar na pessoa. E no meu ponto de vista, você precisa confiar no serviço. Aquele contrato que você fez, aquela negociação, aquele serviço que você pediu, que você contratou, ele vai funcionar? Vai. É nisso que eu preciso confiar. No vendedor, não. Vendedor, gerente de negócios, executivo de contas, qualquer pessoa que vai te oferecer aquele serviço, ou até se for uma ligação do call center, você não precisa confiar nela. Na pessoa, não. Confiar no serviço, lógico, nas condições que foram trabalhadas. Mas, Kleber, eu vou confiar apenas no serviço, não na pessoa. O que é que ela me disse? O que é que ela me disse? Eu preciso confiar? Eu não necessariamente acho que precisa confiar. Por quê? Eu tenho um contrato. No contrato vai me direcionar tudo. Então, quando existem negociações por telefone, eu sempre digo, solicite a gravação. Independente da negociação, do tipo de negociação que você fez, foi por voz, foi por telefone, diga, antes de confirmar tudo, eu preciso que você me envie essa gravação com todas essas composições, toda essa estrutura, para que eu possa ter isso como uma prova do que a gente está negociando. Fez isso? Ótimo. Em algumas situações, alguns prestadores, eles vão mandar só depois da negociação. Isso acontece. Mas, quando você tem um contrato que você tem a possibilidade de que ele seja físico ou digital, vamos dizer assim, porque existem muitas contratações que são possíveis hoje via e-mail, você faz a confirmação e dá uma assinatura digital, eu tenho um contrato. Então, se o vendedor disse, Kleber, o valor da linha vai ser R$ 50 e no contrato está 60, meu amigo, não confio no que a pessoa falou, confio no que tem no contrato. Olha, tá errado. Fala de novo com o vendedor, ó, essa composição aqui não está correta. E aí você vai fazendo os ajustes que são necessários. Seja índice de reajuste, se você puder alterar, prazo de contrato, valor do serviço, composição do plano e dos serviços que tem, ou seja, tudo que você está contratando você tem que analisar. Você tem que confiar que o serviço vai ser funcional, ou seja, você vai usar e você precisa daquilo. Mas você olha depois o que você confia no contrato. Não confie especificamente no vendedor para isso. Por quê? É fato que existem muito mais vendedores honestos do que os desonestos. Óbvio, na minha visão, existem muito mais pessoas de bem. Porém, eu já vi diversos cenários, não sei se porque eu também atendia muita demanda, que eram reclamações, que eram problemas, isso independente da prestadora, que as pessoas foram enganadas, que um vendedor falou uma coisa e foi outra, e diversos outros cenários. Nisso, ou seja, alguém te prometer algo e não cumprir, é a parte de confiança. Você, na parte prática, confiou naquele vendedor, só que não foi uma boa, vamos dizer, negociação, uma boa escolha. Então, confia no contrato, confia no serviço, confia no que você está contratando, mas que você tem uma prova. Por quê? Quando você precisar adquirir e tiver um contrato, tiver lá tudo bonitinho, você não vai ter dor de cabeça futura se você leu, se você viu todas as composições necessárias, pelo menos as principais. Por quê? Você não vai confiar na pessoa, isso vai te dar muito mais tranquilidade, porque com certeza ainda acontecem problemas hoje em dia devido a essa confiança no vendedor e que você não olha direito o contrato, passa e aí você vai ter dores de cabeça que, na princípio, não deveriam existir. Então, fica ciente que confie no serviço e confie no contrato, que é o melhor cenário para adquirir um serviço de telecomunicações. Como ter liberdade de negociação como gestor de telecom? E aí, liberdade não é, eu vou contratar o que eu quiser, quem manda sou eu. Não é por aí. Existe, lógico, uma direção, uma gestão que vai ter, vamos dizer, uma composição mais adequada para decidir o que é que vai ser contratado, o que é que não vai ser contratado e tudo mais. Porém, a gente tem como princípio, vamos dizer, uma liberdade de negociação, quer dizer, você vai poder fazer algumas coisas para chegar em um valor, uma composição melhor para a organização. Essa é a ideia. Então, primeiro, sua gestão, ou seja, seu gerente, seu diretor, seu coordenador, seu supervisor, quem estiver acima de você, ele pode ou não te ajudar com essa liberdade de negociação. Exemplo, já tive algumas visões onde cliente, tem essa possibilidade aqui que a gente pode fazer. Não, Kleber, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, só quero essa assim. Tudo bem. Então, a liberdade de negociação vai te restringir. Assim como você pode ter uma ajuda ou não da gestão da seguinte maneira, Kleber, veja a melhor forma para a gente pagar o menor valor e ter a operação funcionando.
Beleza, você me deu um leque de abertura maior. Essas são, por exemplo, algumas das composições. Ambas eu já vivenciei e você tem ou não uma certa liberdade. Lembrando, isso não impede você de ter a negociação com aquele mesmo prestador. O que vai acontecer é você ter uma liberdade maior ou menor. Mas tudo depende também da escolha do serviço do plano. Você faz a análise lá, você tem essa liberdade da gestão? Tem. Então você pode, vamos assim, projetar todas as possibilidades. E na parte de negociação, o que a gente vai fazer na prática é prever o futuro, com base na análise do passado. Isso é o que eu explico no módulo de retrato e autorretrato da metodologia Reduz o Custo todo mês. A gente vai poder pegar aquela composição e escolher da melhor maneira possível. Ou, lógico, pensando no que a gente já sabe. Não adianta a gente partir do princípio, mas eu acho que daqui a 3 meses alguém vai aumentar o consumo. A gente não vai ter essa noção na maioria dos casos. Mas, para a gente ter essa liberdade de negociação, a gente pode escolher esse plano. E o que é que eu faço? Muitas vezes, para ter uma liberdade maior, eu não olho quem é o responsável das linhas, ou quem é o responsável exatamente da linha fixa, ou linhas móveis. Banda larga não tem muito responsável para a empresa toda. Isso facilita, porque você fica livre para buscar a melhor composição para aquela pessoa, para aquele cidadão que está utilizando aquele serviço. Essa é a ideia. Então, escolher o plano de serviço ajuda. Além disso, como é que eu vou ter uma liberdade maior? Eu ter a possibilidade de outros fornecedores. Existem casos, por exemplo, que eu já vivenciei, que naquela região só tem uma prestadora de telefonia fixa, não tinha outra. Aí eu tive, ok, eu tenho que ter outra, VoIP. Então eu faço uma comparação aqui com outro fornecedor. Se você tem lá numa região, Cleber, aqui eu posso ter 5, 7 prestadores diferentes. Ótimo! Você vai ter uma composição, uma possibilidade, uma liberdade de negociação muito maior. Você vai ter opções de escolha. Lógico, partindo do princípio que todos têm um bom serviço e o valor, aí você vai ver a parte financeira que provavelmente deve ser diferente entre eles. Mas isso, ter outros fornecedores, vai te dar mais liberdade. Além, lógico, da escolha do serviço e graças à democracia. A gente está no mundo hoje, nosso país Brasil, não sei exatamente onde você está, porque eu estou falando português, pode ser que você esteja em outros países. Mas no Brasil em si, a gente tem uma possibilidade de, com a estrutura que a gente tem de democracia, de uma pessoa ter essa possibilidade, vamos dizer, política que a gente tem, hoje a gente tem a possibilidade de negociar com outras pessoas aquele serviço, outras organizações. Em outros regimes, não é tão assim. Você pode não ter a opção de escolha. É assim e acabou. Não tem muito para onde correr. Ou alguns países você não tem nem acesso direito aos serviços de telecomunicações. Então, veja, a democracia no nosso país ajuda e auxilia nesta composição para a gente poder contratar e ter uma liberdade maior na contratação dos serviços de telecomunicações. E aí, pensa que é aqui que a gente vai ter uma liberdade maior com essa composição. A contratação de um serviço de telecomunicações hoje em dia é pelo quê? Ou seja, se você for parar para pensar, existem serviços que eu vejo contratados de forma desnecessária, que a gente consegue otimizar, e existem serviços que, são realmente necessários. Nessa composição, para que a gente realmente precisa de um serviço? E eu só vejo um ponto, e dentro dele existem outros. Mas, se você for parar para pensar, todos, peraí, todos têm como informação o principal ponto. Seja, você contratou, por exemplo, serviço de telefonia ou banda larga, você vai se comunicar com alguém. Tudo isso é informação. Essa informação pode ser por meio de vendas, comunicação, interação social e por outras diversas. Mas tudo é informação. Você vai vender para alguém. Uma pessoa está se comunicando com a outra, sim. Uma está buscando informação da outra com fundo de objetivo de venda. Alguém vai comprar, alguém vai vender. Ou você está fazendo uma comunicação entre as duas pessoas ou mais pessoas. Ou é uma interação social, alguém está nas mídias sociais, ou a empresa fazendo alguma ação. Isso que eu estou fazendo com você agora, por exemplo, você está me vendo, me ouvindo, é uma informação que eu estou te passando. A gente está se comunicando. Isso
é o que você contratou um serviço de telecomunicações para estar usando. Você está usando a internet, seja ela fixa ou móvel. É isso que você está usando para buscar informação. Por exemplo, então fica ciente que a contratação dos serviços de telecomunicações sempre tem um motivo. Então, observa se aquele contrato ali ele está sendo direcionado para informação e qual tipo de informação é. Aquele serviço de banda larga é para a empresa funcionar como completa. Ela utiliza os sistemas, ela se comunica com os clientes, ela gera vendas, ela gera a parte logística, ela gerencia todos os recursos. Ótimo, existe um porquê. E as linhas de telefonia móvel, telefones fixas, para que elas existem, como é que elas funcionam? E, então, isso você vai ter uma noção até melhor para depois, no futuro, ver se aqueles contratos realmente são necessários. Mas a contratação você vê com esse fundo, com essa estrutura, tá bom? A vantagem do gestor de telecom, que quando ele vai negociar em um mercado formalizado, ela é, vamos dizer assim, de extrema necessidade na estrutura que a gente tem hoje. Principalmente porque no Brasil a gente tem a maioria do mercado formalizado. Ainda existem serviços que eu acredito que não são formalizados, mas a maioria é formalizada. E a vantagem principal é a gente ter poder de negociação, poder de barganha em alguns casos, ou seja, conseguir a gente negociar um pouco mais. Porém, a gente consegue negociar com muito mais facilidade hoje em dia do que há 50 anos atrás, por exemplo. Eu não sei nem como era, que eu não estava nem vivo. Mas com certeza é bem diferente. Se você for ver quando os celulares foram criados, vieram para o Brasil e começaram a ter estrutura, é um serviço TDMA, ou seja, era mais analógica a estrutura. Depois teve avanço tecnológico, por aí vai. Você vai ver que a formalização do mercado ela foi evoluindo e a Anatel, lógico, teve um papel fundamental, assim como a parte governamental e política do nosso país. Mas, hoje, a gente tem muito mais formalização de tudo. Então, por isso que eu acredito que é fundamental a gente entender. E parte de um princípio quando a gente vai negociar. Exemplo, você vai negociar lá um serviço de telefonia móvel. Dá uma olhada quais são os valores que a prestadora está utilizando, ou pede para o vendedor quais são os planos, quais são as composições. Você vai partir de um princípio para ter noção de valores, seja até na sua prestadora atual, e se você for negociar com ela mesma ou com outra, você parte de uma base, de um princípio, se você já tem aquela informação. E por estar formalizado, por exemplo, os planos de valores normalmente são expostos no site das prestadoras. Banda larga, você vai ter lá, banda larga de tanto, com tantos megas, tal valor. E telefonia móvel também, telefonia fixa também. Você tem essas composições mais facilmente vamos assim, a uma distância de um clique, basicamente. Ou você olhar nas redes sociais, dar uma olhada no site e por aí vai. Então você tem muito mais facilidade porque o mercado está formalizado. Se ele não está tão formalizado, pode ser que não tenha tanta facilidade de você ver esses valores. E também existe uma diferença entre você fazer uma contratação de um serviço, vamos dizer assim, mais regular para todos os clientes, ou um serviço mais específico. Aí pode ser um orçamento sobre demanda. Quando você falar com eles, é que existe a composição dos valores. Mas isso não diz que não é formalizado, apenas que aquela oferta, vamos dizer, aquela composição, ela não é, vamos dizer assim, para todo e qualquer cliente contratar. Existem algumas necessidades que são diferentes. Mas quando você tem essa possibilidade de planos mais expostos, serviços e tudo mais, facilita para a gente entender e negociar os contratos com a base, com um princípio maior nos valores de serviços. E, na maioria dos casos, você vê que é uma oportunidade para todo e qualquer cliente. Até porque existe uma regulamentação da Anatel que diz toda oferta para um novo cliente deve ser para um cliente da base. Então, isso é uma proposta para todos. E isso, essa liberdade, foram alguns anos atrás. Então, veja, no mercado formalizado, onde a gente tem regras para todo mundo, tem as composições, fica muito mais fácil da gente negociar. E essas são algumas das vantagens que a gente tem. E que, se brincar, você não sabia e não entendia elas como uma vantagem. Ou, em alguns cenários que eu já vi, as pessoas não fazem nem esse tipo de avaliação. Que é você olhar, tá, o que é que eu já tenho? Qual é o princípio que eu tenho? Se você partir do princípio que você já paga, é um ponto, mas pode não ser o melhor e o mais adequado. Mas sempre dá uma olhada nisso. Parte do princípio, porque provavelmente quando você for negociar, a ideia é que você faça uma negociação para pagar menos, ou no mínimo, o valor que você está. Mas em todos os contratos que eu já mexi, eu acho que pouquíssimos, 5%,
que tinham uma estrutura já enxuta. Na maioria dos casos, você tem possibilidade de redução de custos e otimização das despesas. Então, quando você parte dessa vantagem de negociar porque o mercado está formalizado, fica muito mais fundamental para você obter melhores valores. Então, parte do princípio, dá uma olhada naquela composição que já existe no site da prestadora, que isso vai facilitar para você obter melhores resultados nas negociações. Isso é um ponto importante. Eu não queria nem utilizar, na verdade, a palavra incapacidade, mas não tem como não utilizar. Por quê? Quando você pensa o seguinte, o que é que a gente pode ter de situação por incapacidade de negociar? Ou seja, o preço que a gente paga, seja você cliente ou você atendendo algum cliente, o que é que, no final das contas, se paga? Ou seja, qual é o preço daquela incapacidade, ou seja, de você não conseguir fazer uma negociação, uma boa negociação. E aí, boa negociação pode ser boa para mim, pode não ser boa para você, mas entenda, é aquela, pelo menos no meu entender, que você consegue reduzir custos, que você consegue barganhar e ter alguns benefícios. E a incapacidade, ela, para você entender mais do meu raciocínio, não é a parte ruim da palavra. É realmente você não ter uma capacidade. Vou te dar um exemplo, que eu sou incapaz. Se o meu carro começar a ter fumaça, eu não tenho noção para onde é que eu vou. Vou dar uma olhada na água, vou olhar o radiador no máximo, mas eu não sei o que fazer. Eu sou incapaz de consertar o veículo, de olhar e saber, o problema é esse. Então eu tenho que chamar um mecânico, tenho que ligar para o seguro, alguma coisa do tipo. Eu sou incapaz de resolver isso. Outra coisa, eu sou incapaz, vamos dizer assim, incapaz de jogar como o Neymar. Não tem como. Eu faço um gol perdido e eu sou incapaz de ter a mesma habilidade que ele para fazer todo o espetáculo que existe, todo aquele profissional que existe fazendo aquela composição. Eu não tenho essa capacidade, então eu sou incapaz para jogar no nível que ele joga. Jogo futebol? Jogo, mas eu sou incapaz de fazer da mesma maneira que ele. Hoje. É fato, não consigo. Então, quando a gente pensa em negociações de telecomunicações, é você ter essa incapacidade de fazer boas negociações. E isso existem situações. Aqui o foco não é dizer o quanto você é incapaz ou não, mas sim o preço que se paga por essa incapacidade. Ou seja, aconteceu, eu não tive uma boa negociação. E aí? Primeiro, é você fazer negociações sem benefícios ou tirador de pedido. Ah, eu quero tantas linhas, me manda. Independente do preço e tudo mais, tudo bem. Tem contratos, tem gestores de telecom, tem empresas, diretores que eles fazem assim. Não tem tanta preocupação com a parte financeira. E tá tudo bem. Cada um faz da sua forma. Mas eu acredito que poderia ter uma capacidade mais direcionada para essas negociações. Mas cada organização que escolhe a sua e cada pessoa física que escolhe o seu contrato. Porém, você vai ter negociações sem benefícios, seja na parte de preço, condições de prazo, outros pontos principais de um contrato. Então, isso é um preço que se paga por essa incapacidade de negociações. E o segundo, lógico, dentro disso tem um preço e serviço. E fidelizações. Eu acho que tem um quarto atendimento, para você entender mais fácil. A negociação benefícios. Preço é uma variável. Serviço, ou seja, aquele serviço funcionando ou não, qual tipo de serviço. Fidelização é um outro benefício. É um prazo de 12 meses, é um prazo de 24, é um prazo de 36. Teve algum benefício aí? Ou seja, você pagou mais barato porque um contrato é um tempo de 12 meses, ou mais barato porque o contrato é de 24. Como é que ficou isso? E o atendimento? Como é que é o atendimento daquela prestadora? Eles vão te dar um atendimento diferenciado ou é um atendimento padrão? Você tem um telefone de contato do dono? Você tem um telefone de contato da equipe de suporte? Como é que essa negociação foi feita? Qual o teu tipo de nível de cliente para você ter essa composição? Isso aqui é, por exemplo, alguns benefícios que você pode deixar de ter por causa dessa incapacidade em negociações de serviços de telecomunicações. E outro ponto é você ter problemas que não deveriam existir, ou seja, que nem deveriam estar ali na tua vida você tendo que resolver. Exemplo, já vi contratos que porque a gestora de telecomunicações, eu não lembro qual o cargo específico dela, ela negociou um contrato, ela fez
a contratação não olhou, ou seja, confiou no vendedor, mas foi a confiança que foi equivocada, e vieram novos contratos. Ou seja, ela duplicou o valor da fatura porque o consultor fez uma coisa que não era o adequado. Então não era para ter esse problema. Por quê? Por causa dessa incapacidade de negociação. Estou te dando um exemplo. É culpa da pessoa? Não, não é culpa dela. Mas se ela tivesse, por exemplo, dá uma olhada nessa aula, dá uma olhada nas minhas aulas, vê os meus vídeos. Você vai ganhar certa capacidade de negociação. Se quiser mais, vem ser meu aluno. Você vai ter muito mais capacidade de negociações. Isso são exemplos. Vai fazer um curso de negociação, vai fazer um curso de gestão de projetos, vai fazer o MBA, vai fazer. Se capacite. Isso vai fazer com que você tenha melhores negociações. Por exemplo, nessa composição. Então, outros problemas. Um cliente fez uma contratação de serviço e ele não conseguiu utilizar os serviços de internet. Não dava para funcionar. Ele não sabia por quê. Depois a gente veio ver. Por causa da negociação feita, o consultor, ele fez uma configuração do perfil do cliente que não era para fazer. E isso fez com que, na negociação, na forma que se conversou, o consultor fez algo que a prestadora não sabia o que é que era a princípio e gerou um problema que não era para ter, por causa dessa incapacidade na negociação ou de enxergar essa composição por completo. E isso é um preço que você pode estar pagando sem necessidade. O que é que você faz para resolver? Ou você aprende, se habilita para ter uma capacidade de negociações, ou você contrata alguém que tem essa habilidade. Seja alguém para um funcionário próprio ou um terceirizado. Hoje, se você for parar para pensar, incapacidade pode ser uma palavra forte, mas quantas empresas contratam uma consultoria? Quantas empresas contratam uma auditoria? As maiores empresas sempre contratam, porque ele quer pessoas altamente capacitadas para gerar o melhor resultado. E aí, na maioria dos casos, não se preocupa tanto com o preço, mas sim o que você vai ter. Existe concorrência também para ter essa análise. Mas é essa capacidade que se precisa, que se busca. Você vai ver sua empresa. Pare e olha, ela contrata algum serviço de especialidade que não é de algum funcionário, ou até que seja. Por exemplo, você pode ter lá pessoas na área de recursos humanos e contratar uma empresa para recrutamento e seleção. Você tem lá pessoas na área de recursos humanos e contratar alguém para treinamento. Você pode ter pessoas na área de TI, tecnologia da informação, e contratar uma empresa para suporte. Existem diversos cenários. O importante é qual é a capacidade que você quer. É negociações? O serviço de telecomunicações? Saiba que isso aqui são algumas coisas que você tem, que você pode acontecer, o preço que você paga por ter essa incapacidade, que lógico, você pode buscar essa capacidade por esses mais diversos meios, que com certeza você vai ter uma facilidade em não ter tantos problemas, ou seja, aquilo que não deveria existir, provavelmente não vai existir, e você tenha benefícios nas negociações que foram gerenciadas e que foram contratadas junto a essa equipe ou essa pessoa com capacidade nas negociações. Então fique ciente que esse é o preço, mas que tem solução. Na aula de hoje, ou seja, o que é que a gente viu na aula de hoje? A gente viu diversos pontos sobre a parte de negociações. Então, o objetivo da aula foi te mostrar o mundo das negociações, ou seja, como é que ela é, como é que funciona, na ótica, lógico, da gente como gestor telecom. Você gerencia, seja seu contrato de pessoa física ou jurídica, e também facilita esse fluxo para você entender como é que é o cotidiano, como é que é a relação do dia a dia. Como eu te passei, existem situações que você vai ter que negociar contratos na parte de valor financeiro, e existem situações que você vai ter que contratar, vamos dizer, vai ter que negociar uma estrutura do serviço funcionando. Existem os dois cenários que você vai precisar trabalhar, além da parte de confiança, ou seja, diversos pontos. E isso é importante para você fazer um melhor serviço como gestor de telecom. Então, essa é a ideia da aula de hoje, por isso que eu estou te passando essas informações. E se você tiver alguma dúvida, manda as informações. Qualquer dúvida, eu te respondo, tá bom? Então, essa foi e é a aula 100 do projeto Gestor de Telecom, arte das negociações. Como acontece? Qualquer dúvida, manda as ordens. Abraço. Fui!